Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aula é para abordar sinapses adrenérgicas. Nós vamos falar dos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático. Bem, relembrando, os neurônios do simpático partem de uma localização tóraco-lombar, emergem da medula para a periferia e logo na sequência fazem sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio vai fazer sinapse com alguma víscera inervada. Aqui nós temos os neurônios pré-ganglionares, aqui os chamados neurônios pós-ganglionares, porque essa área de comunicação entre esses dois neurônios recebe o nome de gânglio autonômico. Então, esse é o padrão do sistema nervoso simpático. Tóraco, lombar, pré-ganglionares com corpo celular na medula, sistema nervoso central, axônios emergindo para a periferia, pré-ganglionares pequenos, portanto, nós temos a formação de uma cadeia simpática que fica lateralmente à medula e o neurônio pós-ganglionar longo, fazendo então sinapse com as vísceras inervadas pelo sistema nervoso simpático. E temos uma exceção. Essa exceção é um neurônio pré-ganglionar longo, que vai direto fazer sinapse com a medula da glândula adrenal. É um neurônio pré-ganglionar. Não tem nenhuma sinapse em gânglio, vai direto para a medula adrenal. Tudo isso nós vamos abordar agora. Bem, falando em sinapse de noradrenalina, né, do neurotransmissor noradrenalina, nós vamos englobar aqui todos esses eventos. Nós temos aqui a síntese do neurotransmissor, armazenamento em vesícula e liberação e a sua degradação após a liberação. Então, esse conjunto de coisas serão abordados aqui nessa aula, passo a passo. Bom, começando então pela síntese e armazenamento do neurotransmissor noradrenalina. Bom, primeiro a aula chama sinapse adrenérgica e nós vamos falar de noradrenalina. Não deveria ser uma sinapse noradrenérgica? Na verdade, a maioria dos livros chama de sinapse adrenérgica, tanto quando você tem uma ação de noradrenalina, como se você tivesse uma ação de adrenalina. Então, deveria, instintivamente, a gente pensa assim, não, uma sinapse onde tem noradrenalina, ela deveria ter apenas, então, o nome de noradrenérgica e onde tem adrenalina adrenérgica. Contudo, nós não temos, na maioria dos livros, pelo menos, nós não temos esse padrão. Então, vamos considerar aqui as ações de noradrenalina e adrenalina. Bem, para que a gente tenha a síntese desse neurotransmissor, é um neurotransmissor que é fabricado a partir da tirosina, um aminoácido. Como não se trata de um neurotransmissor proteico, peptídico, a síntese vai ocorrer aqui na terminação do axônio. Para isso, primeiro, nós vamos ter a captação da tirosina, que está no citoplasma, que está no interstício, ela vai ser captada aqui para o citoplasma do neurônio pré-ganglionar. Aqui, o transporte da L-tirosina é um cotransporte com o sódio, portanto, um transporte ativo secundário. A partir do momento, então, que a L-tirosina é transportada aqui para dentro do neurônio, nós vamos começar a ter a ação de enzimas para fazer, no final, a síntese da noradrenalina, do neurotransmissor. E a primeira enzima que vai agir vai transformar a L-tirosina em L-dopa.
O nome da enzima que vai agir aqui, que é uma enzima citosólica, é tirosina hidroxilase. Bom, a partir da formação da L-dopa, que é a dihidrofenilalanina, a gente ainda vai ter a ação de uma enzima citosólica para transformar a L-dopa na dopamina. Esse D aqui tá com cara de P. Vamos melhorar isso aqui, professora. Seguem os doguinhos gritando enlouquecidamente. Não sei se vocês ouvem aí, mas minhas doguinhas estão... Enfim. Para que você tenha a transformação da dopa em dopamina, a enzima é a dopa descarboxilase. Ainda uma enzima citosólica, conforme eu falei. A partir desse ponto, a dopamina, agora formada, já vai ser transportada para dentro de uma vesícula sináptica. Então, nós temos uma captação vesicular através de um contratransporte dopamina-hidrogênio. Então, a partir disso, a dopamina, que agora, para caber dentro da vesícula, vai se chamar DA, dopamina. A partir do momento que ela está dentro da vesícula, é que ela vai ser transformada em noradrenalina ou norepinefrina, como preferir. Porque a enzima que vai catalisar essa última etapa, ela se encontra dentro da vesícula. E o nome dessa enzima é dopamina, vai ter que caber, beta-hidroxilase. Não coube muito, mas enfim, coube. O importante é que a enzima está aqui dentro, né? Bom, nesse momento nós terminamos aqui a síntese da noradrenalina. Então, L-tirosina, um aminoácido, transportado por cotransporte com sódio, vem para o citoplasma do neurônio. A partir do momento que está no citoplasma, encontra a primeira enzima, tirosina hidroxilase, citosólica, transformando L-tirosina em L-dopa. L-dopa vai, pela ação da dopa descarboxilase, ser convertida em dopamina. A dopamina primeiro será captada pela vesícula sináptica por um contratransporte com hidrogênio, com íon hidrogênio, e a última enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase, converte essa dopamina em noradrenalina, já dentro da vesícula. E essas vesículas, várias vesículas, ficarão aqui na terminação do oxônio, armazenando essa noradrenalina. Ok? Então, tivemos aqui todo o processo de síntese e armazenamento. Obviamente, qualquer fator que interfira ou na síntese, ou no armazenamento, ou até na última etapa de síntese, enfim, em qualquer momento, vai modificar a quantidade de noradrenalina que está sendo sintetizada e ou o seu armazenamento em vesículas. A partir do momento que você já tem essa noradrenalina sintetizada, agora a gente esquece um pouco a síntese e a gente vai focar nas vesículas que já têm o neurotransmissor. Estão aqui, belas e formosas, esperando algo acontecer. E o que é que acontece? Para que nós tenhamos o processo que provoca a liberação desse neurotransmissor, é fundamental que nós tenhamos um potencial de ação que foi gerado em algum momento, em alguma sinapse prévia aqui desse neurônio, lembrando que isso aqui é apenas a terminação do axônio desse neurônio, e aí esse potencial vem sendo transmitido através da membrana, obviamente causando
as alterações de voltagem típicas de um potencial de ação, ou seja, nós vamos ter aí um grande influxo de cargas positivas a cada abertura de canais de sódio voltagem dependentes, que são os canais que provocam esse potencial de ação. Temos aqui, ao final, um tipo de canal, que é um canal de cálcio, chamado canal de cálcio voltagem dependente. Lembrando, é um canal que, se é dependente de alguma coisa, é porque tem comporta. Ele não está o tempo inteiro aberto, ativo, ali, pronto para fazer o transporte do íon. E ele é dependente de quê? Se o nome dele é voltagem dependente, eu preciso necessariamente ter uma alteração de voltagem elétrica na célula para que essa comporta se abra. E a alteração elétrica chegou, a alteração de voltagem chegou com a chegada do potencial de ação. Então, a chegada desse potencial de ação faz com que a comporta, cadê a borracha? A comporta que estava fechada, agora então se abra. Como se trata de um canal, o transporte do íon é a favor de gradiente. E aí, como nós temos uma concentração maior de cálcio no meio extracelular do que no meio intra, através desses canais, nós vamos ter influxo de íons cálcio aqui para o citoplasma do neurônio. Esse influxo de cálcio é fundamental, porque é o cálcio que vai estimular essas vesículas sinápticas a se deslocarem aqui para próximo da membrana do neurônio. No primeiro momento, nós temos a fusão da membrana da vesícula com a membrana neuronal e, posteriormente, uma fissão que vai fazer com que o neurotransmissor, então, agora seja liberado aqui nessa área que nós chamamos de fenda sináptica. Pronto, terminou o processo de liberação. Esse processo nós chamamos de exocitose. Então, aqui nós temos a exocitose das vesículas contendo o neurotransmissor. Repassando, precisamos da chegada do potencial de ação gerado em algum ponto, em alguma parte da membrana desse neurônio. Esse potencial de ação foi transmitido ao longo da membrana. Chegando aqui na terminação do axônio, esse potencial de ação, que é uma alteração de voltagem elétrica, provoca a abertura de canais de cálcio voltagem dependentes. Com a abertura desses canais, nós temos o influxo passivo do íon cálcio. E o cálcio provoca, então, essa exocitose, esse deslocamento das vesículas, num primeiro momento com a fusão da membrana da vesícula com a membrana do neurônio, posteriormente uma fissão, e aí sim o neurotransmissor, as moléculas do neurotransmissor, serão liberadas na fenda sináptica. Então, a concentração, vou fazer um sódio aqui, a concentração de noradrenalina aqui na fenda sináptica, ela vai sofrer uma elevação. Então, esse é o processo completo para que nós tenhamos a liberação de um neurotransmissor. Posteriormente, então agora já com o neurotransmissor aqui na fenda, né, porque ele foi liberado, a vesícula, pela ação do cálcio, teve a exocitose, e aqui as moléculas, então, do neurotransmissor estão na fenda sináptica. A fenda sináptica é um meio extracelular. É um meio aquoso. Então, no momento que você tem a liberação aqui do neurotransmissor, ele vai começar a se difundir. As moléculas vão começar a se espalhar aqui por essa área. E aí, de que modo nós vamos definir aqui a ação do neurotransmissor? A ação do neurotransmissor, ela pode se dar no próprio neurônio, que liberou o neurotransmissor, e na célula que está sendo inervada. E aqui, essa célula,
que nós chamamos de célula pós-sináptica. Ela pode ser um neurônio, sim, pode, mas ela pode ser uma víscera, pode ser coração, pode ser um vaso sanguíneo, pode ser, enfim, fígado, pode ser qualquer tipo, músculo liso, pode ser qualquer tipo de tecido. Quando a gente está falando em sinapse, a célula pré-sináptica, essa daqui, é um neurônio. Mas a célula pós-sináptica, ela pode ser um neurônio ou qualquer outro tipo de célula no nosso organismo. E aí, para que nós tenhamos a possibilidade desse neurotransmissor que foi liberado gerar algum efeito biológico na célula, é importante, é muito necessário que nós tenhamos receptores de membrana aqui na célula pós-sináptica compatíveis com esse neurotransmissor. A famosa ligação chave-fechadura. Portanto, se aqui eu liberei noradrenalina, aqui na célula pós-sináptica eu devo ter receptores para noradrenalina. Se aqui fosse acetilcolina, eu teria que ter receptores para acetilcolina. Se fosse liberado aqui serotonina, aqui eu teria receptores para serotonina. E para noradrenalina, nós temos duas grandes famílias de receptores. Eita, não ficou bom. Isso aqui ficou com uma corzinha ruim. Nós temos a família de receptores alfa e nós temos a família de receptores beta. Dentro da família de receptores alfa, alfa 1, alfa 2. Dentro da família de receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3. Lembrando que você tem muito mais receptores estudados do que aqueles que são totalmente compreendidos. Então, nós vamos abordar, não nessa aula, mas em outra, esses tipos de receptores, aonde eles estão e que tipo de efeitos que eles geram. Por quê? Nós podemos ter dois tipos básicos de efeitos no momento que nós temos a ligação do neurotransmissor aqui no receptor. Então, imaginando aqui as moléculas se difundindo aqui, se espalhando pela fenda sináptica, aquela molécula que passar próximo aqui do receptor, por atração molecular, ela vai se ligar no receptor pós-sináptico. E aí, você gera o chamado efeito biológico. E que tipo de efeitos podem ser gerados pelos receptores? Basicamente, nós temos duas classes de efeitos, os potenciais pós-sinápticos excitatórios e os potenciais pós-sinápticos inibitórios. Então, dentro dessa família de receptores de noradrenalina, nós vamos ter os receptores excitatórios e os receptores inibitórios. Portanto, se aqui esse tecido tiver um receptor do tipo excitatório, a ação da noradrenalina será qual? Excitar essa célula. Agora, se esse tecido tiver um receptor do tipo inibitório, a ação da mesma noradrenalina, do mesmo neurotransmissor, vai provocar uma inibição nessa célula. E para entender esse tipo de ação, você vai ter que analisar qual é o tecido que você está observando, qual é o tecido de interesse naquele momento. Ah, é coração? É vaso sanguíneo, enfim, é o tecido que você estiver analisando naquele momento, ok? Bom, uma coisa que é clássica, sempre nós temos, como eu já tinha dito, também existem receptores pré-sinápticos para o neurotransmissor liberado. Então, no momento que você está tendo ali, né, esse espalhar do neurotransmissor na fenda sináptica, é óbvio que algumas moléculas vão se aproximar do receptor pré-sináptico e também por atração molecular elas vão se ligar aqui nesse receptor pré-sináptico, ok? Esse aqui é um receptor pré-sináptico. E a característica que nós temos de receptores pré-sinápticos é que eles sejam inibitórios. Portanto, quando nós temos o neurotransmissor se ligando a esse receptor, você vai gerar um potencial inibitório.
Esse potencial inibitório, ele vai inibir a ação desse neurônio. Aí é só você pensar, qual que é a ação que estava ocorrendo aqui? A exocitose das vesículas com neurotransmissor. Então, causar inibição nesse neurônio significa o quê? Trabalhar contra a exocitose. Causar alguma alteração aqui dentro para que a exocitose, então, pare de ocorrer, ou seja, para de liberar o neurotransmissor na fenda sináptica. Bom, fica fácil até da gente entender, porque lá, né, no mecanismo de liberação, nós vimos que o primeiro item ali que faz com que eu dispare todo o processo de liberação do neurotransmissor é a chegada de um potencial de ação. É o fato de você ter uma despolarização caminhando aqui pela membrana, e aí sim começa, provoca abertura de canal de cálcio, papapá. Portanto, para que eu tenha uma ação inibitória, ela deve ser contrária à geração do potencial de ação, ou seja, uma hiperpolarização celular. Então, esse receptor pré-sináptico inibitório, ele é ativado também e ele vai fazer com que você deixe de liberar neurotransmissor. Já liberou? Tá bom, é um feedback aqui, ok, parou, chega. Lembrando que essas moléculas que foram liberadas aqui na fenda sináptica, elas estão se espalhando. Então, tenta não fazer uma relação primeiro aqui, segundo ali, terceiro ali. Não, elas estão se espalhando. Aquelas moléculas que passarem próximas dos receptores pós-sinápticos tendem a se ligar. Aquelas que estiverem mais próximas do receptor pré-sináptico também tendem a se ligar nele. E, muito importante, a gente sempre fala em probabilidade de ligação do neurotransmissor no receptor. É uma probabilidade. Pode ser que ligue, pode ser que não ligue. Quanto maior a concentração do neurotransmissor aqui na fenda, maior a probabilidade desse neurotransmissor se ligar no receptor. Isso é fato. E como é que eu faço para alterar a concentração, a quantidade desse neurotransmissor liberado? Aí vai depender da quantidade de potenciais de ação que está chegando aqui, ou seja, o quanto esse neurônio pré-ganglionar foi estimulado. Quanto maior o estímulo, maior a liberação do neurotransmissor, maior a concentração na fenda, maior a probabilidade de ligação nos receptores. Ok? Bom, produziu, armazenou, liberou, tem a ação do neurotransmissor, mas vai chegar um momento em que você tem que ter a degradação dessa molécula que foi liberada. Então, a sinapse ela tem mecanismos para fazer com que esse sinal, essa comunicação, sinapse é uma área de comunicação entre duas células, então essa comunicação, ela ocorreu e ela tem que cessar. Uma coisa que acontece, a primeira coisa que nós já vimos é a ativação do receptor pré-sináptico, que é um receptor inibitório, faz com que a exocitose pare. Isso nós já vimos. Mas e o que acontece, então, com as moléculas que já foram liberadas? Elas vão ficar aqui na fenda sináptica até quando? Bom, as moléculas... Que coisa que eu estou fazendo sódio, não estou fazendo noradrenalina. Sódio, sai desse corpo. Ele não... Olha isso, ele não te pertence. Aqui é noradrenalina. O que é que eu vou fazer com as moléculas que já estão na fenda sináptica? Até quando elas vão ficar ali? Então, do mesmo jeito que a maior concentração dessas moléculas vai fazer com que a probabilidade de ligação nos receptores seja maior, se elas permanecerem aqui por mais tempo também. Por isso que existem mecanismos para fazer o processo de degradação, destruir essas moléculas de neurotransmissor. Ok? Já fez o efeito, tá bom. Então agora vamos limpar a área para deixar essa sinapse pronta para o próximo estímulo que pode vir a ocorrer. E para isso, a noradrenalina, ela segue alguns passos. Ela é transportada, ela tem um transporte para dentro da célula pré-sináptica, que alguns livros chamam de captação, outros de recaptação. Mas é chamado captação
1, quando retorna para dentro da célula pré-sináptica. Estando aqui no citoplasma da célula pré-sináptica, essa noradrenalina vai encontrar uma enzima capaz de degradá-la. E o nome dessa enzima é MAO, monoamino-oxidase. A MAO é citosólica aqui do neurônio pré-sináptico. Pode ocorrer também, vamos imaginar, né, que essa noradrenalina está aqui no citoplasma da célula pré-sináptica. Ela pode, antes de ser degradada pela MAO, ou caso ocorra alguma coisa e ela não seja degradada pela MAO, ela pode ser captada para dentro da vesícula, das vesículas que armazenam a noradrenalina. Então, essas duas opções podem ocorrer, mas para degradação, a enzima pré-sináptica é a MAO. Temos também uma outra enzima, mas essa outra enzima, que é a catecol-O-metiltransferase, a CONT, ela é produzida por alguns tecidos do organismo, como por exemplo o fígado, rim, enfim, várias células, né? E a catecol-O-metiltransferase também faz a degradação da noradrenalina, mas para que isso ocorra, essa noradrenalina ela tem que ser captada pelo tecido. E aqui nós temos, então, a captação 2. Então, a noradrenalina precisa ser captada pelo tecido que tem CONT, que tem a enzima CONT, para que ela possa fazer a degradação dessa molécula de noradrenalina. Então, aqui na sinapse, nós vamos contar muito mais com a ação da MAO, monoamino-oxidase. Então, lembrando, é extremamente necessário, é fundamental que esse neurotransmissor seja captado na sua forma íntegra, ele não é degradado aqui na fenda sináptica, ele vai ser captado como ele está, por um transportador de membrana, e aí, estando dentro aqui do neurônio pré-ganglionar, da célula pré-sináptica, desculpa, não é neurônio pré-ganglionar, célula pré-sináptica, estando essa noradrenalina aqui dentro, ela, no citoplasma mesmo, vai encontrar a MAO. Impossível não falar um pouquinho aí, né, de fármaco. A gente tem várias substâncias que vão agir nesse mecanismo, não só na síntese e armazenamento, como eu tinha citado, mas a gente tem mecanismos que vão interferir na liberação e também na degradação, substâncias que vão interferir. Então, sim, nós vamos ter fármacos que vão poder inibir a MAO, por exemplo. Nós temos fármacos que podem, por exemplo, inibir a captação 1. Enfim, nós temos uma gama de possibilidades farmacológicas, como o foco aqui não é esse, eu deixo apenas aí a semente, né, a ideia, para que vocês saibam que tudo isso aqui é passível de ser modificado. Fisiologia é formada por processos, aqui nós estamos aprendendo os processos. A farmacologia, ela vai te mostrar o como que essas substâncias exógenas alteram esses processos. Então, sim, elas alteram síntese, elas alteram armazenamento, elas podem alterar a liberação, podem alterar a ação em receptores e também alterar a degradação dessas substâncias. Qualquer um desses pontos que nós analisamos aqui, sofrendo alguma alteração por uma substância exógena, vai modificar o resultado final, vai modificar o efeito biológico que esse neurotransmissor aqui normalmente produz. Bom, nós temos mecanismos de modulação sináptica. Mas o que é que significa modulação? Modular é regular. Então, são processos
que vão fazer a regulação dessa ação da sinapse. E isso pode ser para mais, pode ser para menos, ou seja, potencializar a ação ou inibir a ação desse neurotransmissor. Bom, e para isso nós temos aqui as interações chamadas de homotrópicas e temos também as heterotrópicas. Dentro aqui das interações homotrópicas, uma já foi citada. Lembra do receptor pré-sináptico? Eu disse para vocês que o neurotransmissor vermelhinho agora, eu quero um neurotransmissor, tá? Deixa ele amarelo aqui mesmo, ele não quis ficar vermelhinho. O neurotransmissor aqui espalhando na fenda sináptica, ele também tem a possibilidade de se ligar em receptor pré-sináptico. E o receptor pré-sináptico, ele tem uma característica inibitória. Isso significa que quanto mais o neurotransmissor está se espalhando pela fenda sináptica, ele também tem a probabilidade de se ligar em mais receptores inibitórios. E óbvio, a concentração influencia. Quanto maior a concentração, maior a probabilidade de se ligar aqui nos receptores inibitórios. E essa ligação nos receptores inibitórios faz com que aquele processo de exocitose das vesículas pare. Portanto, é uma forma de regular, é uma forma de autorregulação dessa célula pré-sináptica, desse neurônio. Então, uma interação, aqui um exemplo de interação homotrópica, fazendo a modulação, fazendo a regulação. A neurotransmissão é o processo que nós vimos. Potencial de ação, entrou cálcio, estimulou a exocitose da vesícula, liberou o neurotransmissor, ele se liga nos receptores, gera efeitos e é degradado, captado e degradado, no caso da noradrenalina. Agora, o que modula, o que está regulando, controlando essa sinapse? Um exemplo é aqui o receptor pré-sináptico inibitório. Ele vai fazer com que você diminua o ritmo de exocitose até que pare totalmente. E aí, junto com os mecanismos de degradação, as captações e enzimas degradando, isso vai fazer com que, em pouco tempo, nós tenhamos tudo limpinho e pronto para receber uma nova liberação de neurotransmissor, caso haja esse estímulo feito ali em algum ponto da membrana desse neurônio. Já quando nós falamos em interações heterotrópicas, nós vamos falar de outra estrutura fazendo uma modulação sobre aquele neurônio. Por isso que aqui eu desenhei dois neurônios, duas células pré-sinápticas, e aqui nós teríamos um tecido qualquer. Vou fazer uma membrana aqui. Esse tecido, por exemplo, poderia ser tecido cardíaco, coração. E aí você tem um neurotransmissor acetilcolina e a noradrenalina chegando aqui por dois diferentes neurônios para liberar que o neurotransmissor e gerar algum efeito no coração. Beleza, normal. E aí, segundo aquele mecanismo de liberação de neurotransmissor que a gente já viu, já conhece, todo mundo já sabe o que é, o que aconteceria? Essa acetilcolina pode ser liberada aqui por esse neurônio, do mesmo modo que a noradrenalina pode ser liberada aqui por esse outro neurônio. Beleza, ok. Isso aí a gente já viu. Uma célula pré-sináptica liberando um neurotransmissor que vai ter um receptor aqui disponível na célula pós-sináptica para poder exercer os seus efeitos e gerar aqui o famoso efeito biológico nesse tecido. No nosso exemplo aqui, um tecido cardíaco. Mas vamos imaginar, então, agora vizinhos, né? Essas duas células pré-sinápticas são vizinhas. Vamos imaginar que essa acetilcolina, né, como já foi explicado, ó, liberou aqui na fenda sináptica, as moléculas vão se espalhando aqui. O que aconteceria se eu tivesse aqui no neurônio vizinho
Então, tem o receptor pré-sináptico aqui? Tem, beleza. Não estou falando desse receptor pré-sináptico aqui no próprio neurônio colinérgico. O que eu estou dizendo é de um receptor pré-sináptico para acetilcolina, mas no neurônio noradrenérgico ou adrenérgico, no neurônio vizinho. Nós temos isso? Sim, temos. E é também um receptor inibitório. Então, quando eu tenho aqui a liberação, por exemplo, de acetilcolina, temos o efeito da acetilcolina na célula pós-sináptica, temos o efeito da acetilcolina aqui pré-sináptico, né? A interação homotrópica, mas ali o neurônio vizinho, que não é colinérgico, ele tem um receptor inibitório também para acetilcolina. E assim, a acetilcolina consegue, então, interferir aqui na ação deste neurônio, prejudicando a exocitose das vesículas dele. Ou seja, a acetilcolina gera os seus efeitos e também inibe o efeito do vizinho. Temos isso também aqui no caso da noradrenalina? Sim, simples. Se nós tivermos aqui a liberação da noradrenalina, mesmo esquema, a noradrenalina está lá se espalhando na fenda sináptica, ela vai se ligar aqui nos receptores pós-sinápticos, ela vai se ligar no seu receptor pré-sináptico inibitório, porém também tem um receptor inibitório pré-sináptico para a noradrenalina se ligar, porém é no receptor, é no neurônio colinérgico. E aí o raciocínio é o mesmo. Quando a noradrenalina se liga no receptor de noradrenalina, beleza, é um receptor para ela. Mas lá no neurônio vizinho, o que vai acontecer? Ela vai agir de modo a também inibir a exocitose das vesículas do vizinho. Então, aqui a gente tem um exemplo de interação heterotrópica. Uma modulação, uma regulação, mas que não vem da mesma célula para ela. Aqui, quando eu falo, por exemplo, no receptor inibitório de noradrenalina, no próprio neurônio que liberou noradrenalina, é homotrópico. Mas, quando eu falo que essa noradrenalina liberada por esse neurônio aqui, ela vai encontrar no neurônio vizinho, que é um neurônio colinérgico, um receptor para ela, e esse receptor é inibitório, não é mais o próprio neurônio interferindo na sua ação. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma interferência no vizinho. E o vizinho, ele é um outro neurônio que produz um outro neurotransmissor. E também é uma regulação, também é uma modulação. E nós também podemos ter uma outra opção, que seria a célula pós-sináptica liberar uma substância X qualquer, e essa substância encontrar ali um receptor pré-sináptico que também seria inibitório, e com isso fazer com que você tivesse aqui uma alteração nessa célula, nesse neurônio. Ou pode ser, de repente, excitatório. Aí as opções, enfim. Aí você tem que ver o que você está analisando. Qual é a substância, em qual sinapse, qual é o tecido, qual é o neurônio que nós estamos falando aqui. Mas o que fica claro? Outra célula, nesse exemplo, nesse último exemplo, a célula pós-sináptica, outra célula distinta é que está fazendo aqui uma interferência na célula pré-sináptica, no nosso neurônio. Então, se for próprio neurônio interferindo na sua ação, né, um alto feedback, uma alta regulação, interação homotrópica. Se for uma outra célula, um outro tecido interferindo e modificando a ação daquele neurônio, é heterotrópico. Pode ser um neurônio vizinho, pode ser a célula pós-sináptica.
teve a liberação de uma substância, tem receptor ali naquela célula que é capaz de gerar uma ação, pronto, você já teve uma interação. Ok? Então, desse modo, é que nós vamos ter aí, né, a modulação pré-sináptica ocorrendo, com essas duas possibilidades, homotrópica ou heterotrópica. Aqui nós temos uma figura do Hangdale, que ela é muito didática. Aqui nós temos a terminação pós-ganglionar simpática e aqui parasimpática. E aqui órgãos efetores. Então, aqui nesse primeiro exemplo a gente tem um músculo liso, aqui nesse segundo nós temos uma glândula exócrina, por exemplo, aqui você tem um endotélio. Aqui nós temos um neurônio noradrenérgico, aqui nós temos um neurônio colinérgico. E aqui essa flecha em vermelho está mostrando a neurotransmissão. Liberou noradrenalina, encontra um receptor ali no músculo liso, gera um efeito. Aqui liberou acetilcolina, encontrou um receptor aqui na glândula exócrina, gera um efeito. Isso é a neurotransmissão, ok? Mas o que ele mostra aqui? Primeiro, a interação homotrópica. Ó, liberação de um neurotransmissor que vai encontrar um receptor inibitório no próprio neurônio. Esse sinal de negativo aqui significa que é um estímulo inibitório. Então, aqui, essa linha específica é homotrópica. Aqui também tem, ó, acetilcolina, olha aqui o traço, voltando para si mesmo, para o próprio neurônio que liberou, inibindo. E a heterotrópica, ele mostra através desses bracinhos aqui que ele fez, né? Onde ele mostra que a acetilcolina gera um estímulo inibitório sobre o neurônio noradrenérgico, do mesmo jeito que a norepinefrina, NE, porque é norepinefrina que ele está falando, gera um efeito inibitório aqui no receptor colinérgico, certo? E aqui nós temos um outro exemplo, ó, liberação de uma prostaglandina da musculatura lisa, gerando também um efeito inibitório aqui no neurônio noradrenérgico. E aqui nós temos o exemplo, por exemplo, do óxido nítrico liberado pelas células endoteliais. Nesse caso, olha, é um sinal positivo, portanto, é um estímulo excitatório para o neurônio colinérgico. Então, essa figura do Hangdale, ela é muito feliz. Uma figura feliz. Uma figura muito feliz. Para demonstrar essas interações todas, ok? Bom, como a gente está falando aqui de sistema nervoso simpático, neurônio, etc., e sinapse adrenérgica, a gente não pode deixar de modo algum de falar da adrenalina, também chamada de epinefrina. Bom, para quem ainda não se ligou, esses dois nomes, na verdade, são dois nomes para a mesma substância. Como que você vai trabalhar isso aqui na sua mente? Adrenal ou epinefron. Bom, aonde que essa glândula está? A adrenal ou suprarrenal, ela é uma glândula que está acima dos rins. Então, nós temos duas, né? Duas adrenais. Epinefron. Adrenal. Então, adrenalina e epinefrina é a mesma coisa, tá? A mesma substância. Do mesmo modo que noradrenalina e norepinefrina também. Aqui nós temos uma figura interessante do Guyton, que mostra pra gente aquela questão dos gânglios, né? Então, você tem gânglio, tem neurônio pré-ganglionar, pós-ganglionar. Aqui nós temos o pré-ganglionar saindo da medula. Aí você vai, faz sinapse no gânglio, e aí você tem um pós-ganglionar indo para a víscera e tal. Porém, se a gente olhar para esse aqui, esse especificamente aqui com esta flecha vermelha enorme, nós vamos ver que trata-se de um neurônio pré-ganglionar vermelhinho. Os vermelhinhos são pré-ganglionares, os pretinhos são pós-ganglionares. Esse vermelhinho aqui, ele não fez nenhuma sinapse em gânglio e foi direto aqui na medula adrenal.
É um neurônio pré-ganglionar, sim. É um neurônio colinérgico, sim. E sim, ele não faz sinapse no gânglio autonômico e vai direto para a medula adrenal. E aí? Bom, e aí, queridos, que a glândula medula adrenal, como está colocado aqui, ela tem uma divisão que mostra para a gente que essa parte aqui, ó, mais externa, é o córtex, essa parte aqui mais interna, medula. Beleza? Até aí não é segredo para ninguém, né? Se você já estudou anatomia, você já sabe o que é isso. A região cortical, ela vai ter aqui as zonas, né? Então, nós temos aqui externamente a cápsula, temos algumas células da zona chamada glomerular, a zona fasciculada, a zona reticular e aqui, né, lógico, esse pedacinho aqui está, né, em zoom, aqui nós temos as células da região da medula, essa parte aqui mais interna. Bom, o que sabemos? Sabemos que o controle que é realizado sobre que essas células corticais não é, por exemplo, o mesmo que as células medulares. O eixo hipotálamo-hipofisário controla aqui esses diferentes tecidos aqui que formam a parte cortical, essas diferentes células, com cada uma com uma produção aí de seus hormônios, pelo eixo, então, hipotálamo-hipofisário, enquanto que o pré-ganglionar do simpático é o responsável por fazer aqui o controle dessas células medulares. Por que isso acontece? Acontece porque as células da região da medula, vou fazer aqui a nossa glândula, essas células aqui, ó, da região da medula da adrenal, elas têm, na verdade, uma origem embrionária na crista neural. Então, são células neuronais. Acredita-se que eram neurônios pós-ganglionares, normal, todo neurônio pós-ganglionar, mas que em algum momento da evolução perderam seus axônios. Só que eles são células de origem neuronal. Só que como eles não têm mais axônio, para que eles liberem a substância que eles produzem em algum lugar, necessariamente eles vão precisar da corrente sanguínea, que a gente tem a circulação. Então, se eu tenho aqui um axônio, ele é longo o suficiente, ele libera um neurotransmissor muito próximo à célula na qual ele vai gerar seu efeito. Mas, nesse caso aqui, como nós temos células de origem neuronal, mas que não têm, né, elas são modificadas, não têm axônio, necessariamente a substância que elas produzirem vai ter que ser liberada, na corrente sanguínea. E aí, a partir da corrente sanguínea, atingir os seus órgãos-alvo. É por isso que nós dizemos que a origem aqui é neuroendócrina. Neuroendócrina, porque a célula que produziu é de origem neuronal, mas precisou da utilização da corrente sanguínea para poder atingir o órgão-alvo distante. Tá, e aí como é que isso ocorre? Então, como foi visto ali anteriormente, nós temos um neurônio pré-ganglionar. Então, esse neurônio aqui, essa célula pré-sináptica, quem que é? Esse aqui é um neurônio pré-ganglionar simpático. Ele não fez sinapse em gânglio e ele está vindo aqui diretamente fazer a sua sinapse com... Cadê a borracha? Ele está vindo direto aqui fazer sinapse com a medula adrenal. Essa daqui é uma célula da medula adrenal. E aí, qual que é a história? Qual é o papo? O papo é o mesmo. Potencial de ação, vem vindo, vem chegando. Quando chega aqui na terminação do axônio, abre os canais de cálcio voltagem dependente. Aí você vai ter o influxo dos íons cálcio. O cálcio provoca aqui a exocitose das vesículas.
e você vai ter aqui a liberação de acetilcolina. Então, o neurônio pré-ganglionar simpático libera acetilcolina aqui na medula adrenal. E é óbvio que a medula adrenal tem que ter receptor, né? Tem que ter receptor para essa acetilcolina se ligar e gerar um efeito biológico. E qual é o receptor de acetilcolina que nós temos aqui na medula adrenal? É o receptor nicotínico, que nós já estudamos, né? Quer dizer, eu espero que você tenha estudado, né? Como é que funciona um receptor nicotínico? Vamos fazer direito esse receptor nicotínico. O receptor nicotínico é um canal. Ele é um canal de cátions, dependente de ligante. O que significa isso? Que o canal está fechado e ele só vai se abrir quando algo se ligar aqui. Quem é o ligante? É a acetilcolina. Então, no momento que a acetilcolina se liga aqui, a comporta do canal se abre. Ele é um canal que permite a passagem de cátions, mas efetivamente nós acabamos tendo um maior influxo de cátions. E, como é de se esperar, no momento que você tem um influxo de cátions, essa célula estava em repouso. No momento que você tem a acetilcolina ligando aqui, abrindo o canal, entra carga positiva, o que vai acontecer? Você começa a ter uma despolarização lenta. E caso você atinja o limiar, aí você vai ter a despolarização rápida, depois a repolarização e assim por diante. Ou seja, você está provocando um potencial de ação. Então, a ligação da acetilcolina no receptor nicotínico, sendo o receptor nicotínico ionotrópico, porque o próprio canal iônico já é o receptor, essa acetilcolina se liga aqui no seu sítio, provoca a abertura da comporta, nós temos efetivamente maior influxo de carga positiva, esse influxo de carga positiva é o que provoca aqui o potencial receptor, e caso esse potencial receptor atinja o limiar necessário, vai abrir os canais de sódio voltagem dependentes, canais de potássio voltagem dependentes, e aí você gerou um potencial de ação. Portanto, a ação do receptor nicotínico, ela gera, o receptor ativado, né, gera um potencial pós-sináptico excitatório, que é o padrão de receptor nicotínico. Receptor nicotínico sempre tem esse padrão aqui, seja um nicotínico muscular, nicotínico neuronal, nesse caso aqui é um nicotínico neuronal. E aí, com isso, o neurônio pré-ganglionar do simpático, colinérgico, inervando diretamente a célula da medula adrenal, provoca uma resposta excitatória na medula adrenal. A partir dessa resposta excitatória da medula adrenal, a medula adrenal também contém vesículas com substâncias que ela produz, que ela armazena. A partir desse estímulo, o que acontece? Você tem a liberação dessa substância. E que substância nós vamos ter aqui nessas vesículas na medula adrenal que serão liberadas e, através da corrente sanguínea, vão poder gerar efeitos aí em todo o seu organismo? Bem, a substância que nós temos produzido pela medula adrenal, em maior quantidade, em maior parte, é a adrenalina ou epinefrina. Então, aqui nós temos o rim, aqui nós temos a adrenal ou suprarrenal, fica a gosto do freguês, aqui as células corticais, aqui as células medulares. Essas células medulares, elas recebem o nome de células cromafins. Célula cromafim. Então, aqui nós temos um outro esquema, um neurônio pré-ganglionar, aqui as vesículas contendo acetilcolina, aqui a liberação dessa acetilcolina e aqui nas células cromafins da medula nós temos os receptores nicotínicos. Acabamos de ver isso no esquema anterior. E aqui a resposta que eu disse a vocês.
A partir do momento que você tem a acetilcolina ligada nesse receptor nicotínico, você tem aqui um estímulo excitatório que provoca, então, a exocitose das vesículas, agora as vesículas das células cromafins, eliminando, então, liberando, né, a substância que está ali nas vesículas, na corrente sanguínea. E o que nós temos nessas vesículas? Nós temos várias substâncias, mas falando aqui dessas, que são nosso foco, você tem uma liberação de aproximadamente 80% de epinefrina e 20% de norepinefrina, podendo variar aí de acordo com alguns estímulos que podem ocorrer nessas células. Bom, aqui nós temos uma figura bastante, né, mais complexa, mas que na verdade não é tão complexa assim. Essa aqui é uma célula cromafim. O que nós estamos vendo aqui? Aqui nós temos uma L-tirosina, já conhecemos, né? E olha aqui, ela está sendo captada para o citoplasma da célula cromafim. A partir do momento que ela entra, ela sofre uma modificação e se transforma em L-dopa. Essa L-dopa também sofre uma modificação e se transforma em dopamina. Essa dopamina é transportada para dentro de uma vesícula. Ou seja, o que você está vendo aqui já foi visto ali há alguns slides. Isso aqui é o que a gente já viu que ocorre na célula pré-sináptica para fazer a síntese da norepinefrina. Então, bora lá. Dopamina entrou na vesícula. Quando entrou na vesícula, essa dopamina foi transformada em norepinefrina. Qual é a novidade que nós temos aqui nas células cromafins? A norepinefrina, após ser sintetizada, então essa conversão da dopamina em norepinefrina ocorre aqui na vesícula. E olha aqui, ó, essa norepinefrina é transportada novamente para o citosol. E no citosol, nós temos aqui a transformação da norepinefrina em epinefrina. E a epinefrina, então, novamente é captada para dentro da vesícula. Então, qual é a diferença aqui da célula cromafim para o meu neurônio adrenérgico? O neurônio adrenérgico chega até aqui, ó, na síntese de norepinefrina. Aqui na célula cromafim, essa norepinefrina, após, né, ser sintetizada aqui dentro da vesícula, ela é transportada para o citoplasma. E aqui no citoplasma, essa norepinefrina é transformada em epinefrina. E essa conversão, essa ação que transforma a norepinefrina em epinefrina é realizada pela enzima PNMT. A PNMT, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ela é citosólica aqui na célula cromafim. A PNMT, opa, troquei, eu falei uma coisa e eu escrevi outra. É PNMT. Fenil-etanolamina N-metiltransferase. É PNMT melhor, né? Por isso que elas têm apelidinho, né? Tem apelidinho porque o nome vai ser difícil você ficar falando toda hora. Então, o que nós temos na célula cromafim para fazer com que ela tenha essa síntese de epinefrina? Essa enzima, que é citosólica na célula cromafim, então a norepinefrina, após ser sintetizada, está aqui dentro da vesícula, ela sai da vesícula, volta para o citosol, que é para poder sofrer a ação da PNMT, ser transformada em epinefrina e aí volta para a vesícula. De modo que, no final das contas, você vai ter uma vesícula que tem norepinefrina, mas também tem epinefrina. Naquela proporção, na maior parte das vezes, né, que eu falei para vocês, de 80:20. Ou se você quiser 1:4, dá na mesma, certo? E aqui nós temos o esquema que ocorre no momento que você tenha a sinapse do neurônio pré-ganglionar simpático aqui com a célula cromafim.
Então, aqui a gente tem a liberação da acetilcolina. Acetilcolina vai se ligar no seu receptor. Aí você tem um influxo de cargas positivas, despolariza a célula, abre os canais de cálcio voltagem dependentes, ou seja, a mesma história que a gente já estudou, só que agora na célula cromafim. A presença do cálcio aqui no citoplasma é o que provoca a exocitose dessas vesículas das células cromafins. E com isso, né, como a gente tem ampliado aqui a gente tem a vesícula com os grânulos e você vai ter a liberação. E aí, esse conteúdo da vesícula da célula cromafim vai ser liberado na corrente sanguínea. E através da corrente sanguínea vai atingir qualquer lugar do seu organismo onde tiver receptor para norepinefrina e epinefrina, vai gerar efeitos. Bom, o que nós vimos ali, ele pode ser chamado de acoplamento, estimulação-secreção, porque nós vimos desde o estímulo do neurônio pré-ganglionar simpático até a liberação propriamente dita do neurohormônio, na verdade, né? Neurotransmissor, né? Da epinefrina e norepinefrina. Mas a gente tem aqui um chamado aprimoramento adicional desse acoplamento. Por quê? Nós temos junções comunicantes entre as células cromafins. O que são junções comunicantes? São aqueles canais que são formados por proteínas chamadas conexinas. Então, aquela parte da célula está tão próxima, aproximadamente 4 nanômetros de distância uma da outra, que essas junções comunicantes, elas são praticamente unidas, fazendo com que você tenha, então, um estímulo passando direto de uma célula para outra. E aí você realiza uma comunicação de célula para célula numa rapidez absurda. Por isso que ele fala que é um aprimoramento. Depois de você ter a sinapse química, né? Lembrando aqui, ó, sinapse química, sinapse elétrica. Não sei se você sabe, mas você já deveria saber. A sinapse química é o que ocorreu entre o pré-ganglionar simpático e a célula cromafim. Liberou o neurotransmissor, ligou no receptor, gerou um efeito. É a acetilcolina, lá no exemplo, né? A acetilcolina ligando no receptor nicotínico da célula cromafim, gerando potencial excitatório. E aí, a ligação de uma célula cromafim com a outra, a comunicação, melhor dizendo, de uma célula cromafim com a outra, através de junções comunicantes, é isso aqui, ó. Eu tenho essas gap junctions, né, ou junções comunicantes, que são essas conexinas, essas proteínas que formam a junção comunicante, olha, praticamente unidas. E esse espaço entre as duas células é extremamente curto. De modo que você tem a abertura que de um canal abre o outro e pá. O que acontece? O íon passa direto de uma célula para outra, agilizando extremamente a passagem de informações de uma célula cromafim para a outra. Bom, sobre os efeitos. Efeitos da adrenalina versus noradrenalina, ou seja, elas têm efeitos iguais, elas têm efeitos diferentes, como que acontece? Então, a noradrenalina, prioritariamente de origem neuronal, e a adrenalina, prioritariamente de origem neuroendócrina. Então, a epinefrina e norepinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina e noradrenalina, circulantes, né, elas têm quase os mesmos efeitos nos diferentes órgãos, diferentes tecidos, como os efeitos ocasionados pela estimulação simpática direta. O que ele está querendo dizer aqui, o Sr. Arthur Guyton, que se for um neurônio pós-ganglionar do simpático, liberando noradrenalina, ou se eu tiver a adrenalina chegando via corrente sanguínea, a ação aqui na célula pós-sináptica, no tecido, no órgão efetor, você dá o nome aí que você quiser, que seja correto, ele é igual? Depende. O que nós observamos? Que a noradrenalina,
ela tem um pouquinho mais de seletividade para os receptores alfa, enquanto que a adrenalina também tem uma sutil seletividade maior para os receptores beta. Mas essa seletividade, ela realmente é sutil, de modo que facilmente a noradrenalina vai ativar receptores beta e a adrenalina vai ativar receptores alfa. Bom, aí a gente tem uma outra característica, né? Quanto que duram, né, esses efeitos? Os efeitos aqui da adrenalina, daquela de origem neuroendócrina e também da noradrenalina, lembra que aqui é a adrenalina e nor também, né? Uma quantidade bem maior de adrenalina, mas tem noradrenalina também sendo liberada. Esse parzinho circulante, ou seja, que está ali na circulação, esses efeitos vão durar 5 a 10 vezes mais tempo do que a noradrenalina liberada aqui pelo neurônio pós-ganglionar do simpático. Porque esses dois hormônios, neurohormônios, né, para ser mais exata, eles são removidos lentamente do sangue durante um período de 2 a 4 minutos aproximadamente. O que significa isso? Vocês lembram ali dos processos que fazem com que eu tenha o fim aqui do estímulo sináptico, né, da noradrenalina. Eu tenho o receptor pré-sináptico que vai fazer com que pare de ter a exocitose das vesículas. E eu também vou ter as captações, captação 1, captação 2, eu vou ter as enzimas, enfim, e aí vai destruir a noradrenalina. Esse processo de degradação e tal é mais rápido do que o processo que vai fazer com que cesse esses efeitos aqui circulantes. Por isso que você tem né, uma relação temporal no qual você demora mais. Então, primeiro, quem é que chega primeiro? Eu tive um estímulo simpático, eu vou liberar a noradrenalina no neurônio pós-sináptico e eu também, ao mesmo tempo, vou estimular a medula adrenal, ou seja, também vai ter adrenalina e noradrenalina circulante. Então, toda vez que aumentar a atividade simpática, eu tenho esses dois aqui. Então, a noradrenalina chega primeiro, mas quem dura mais tempo é a adrenalina e noradrenalina neuroendócrina, porque demora mais para que elas sejam degradadas. Como ocorre essa degradação? A norepinefrina e a epinefrina, secretadas no sangue pela medula adrenal, é importante isso, permanecem ativas até que elas se difundam para algum tecido, onde poderão ser destruídas por quem? CONT, catecol ou metiltransferase. Essa ação ocorre principalmente no fígado, como eu já falei para vocês, tem vários tecidos que têm CONT, mas aqui o principal responsável por fazer a degradação de noradrenalina e adrenalina de origem neuroendócrina, de origem da medula adrenal, é o fígado. Então, o fígado produz CONT também? Sim, produz. Então, vai espalhando na corrente sanguínea, espalhando na circulação sistêmica a noradrenalina e a adrenalina, vindas lá da medula adrenal. Quando elas passam ali na circulação hepática, elas vão entrar nas células hepáticas e ali vão encontrar a CONT que vai degradá-las. É esse processo o principal para degradar essas substâncias. Portanto, quando secretadas no sangue, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina permanecem ativas por 10 a 30 segundos, mas as suas atividades declinam até se extinguirem, e isso pode ocorrer de 1 minuto para mais. A estimativa média é de 2 a 4 minutos. Ok? Então, a maneira com a qual eu tenho degradação de noradrenalina de origem neuronal e epinefrina e noradrenalina de origem neuroendócrina são distintas. Quem chega primeiro? Noradrenalina neuronal. Mas quem é que dura mais tempo? A de origem neuroendócrina. As células cromafins da medula adrenal sintetizam uma grande variedade de outras substâncias. Você acha que a vesícula vai ter só noradrenalina e adrenalina? Não. Você tem substâncias como outros neurotransmissores, você tem enzimas, você tem peptídeos, proteínas, eles são armazenados juntos dentro de vesículas. Dessas células cromafins, assim como nos neurônios também ocorre. E elas são co-secretadas juntamente com as catecolaminas. Então, no momento que a vesícula sofre a exocitose, libera todo mundo ali.
né? Vai cair na corrente sanguínea? Todo mundo que estiver dentro da vesícula vai para a corrente sanguínea. Não é só a noradrenalina e a adrenalina, ok? Nós chamamos isso de co-secreção, porque vai, né, todo mundo ali, bonitinho, juntinho. Por que isso aqui é importante? Porque informações como essas podem ajudar no momento em que você vai fazer, por exemplo, um diagnóstico laboratorial. Você imagina a dificuldade que é para fazer uma dosagem de noradrenalina e epinefrina, já que, né, elas são degradadas em tão pouco tempo? Então, a gente tem uma proteína que é coliberada, né, co-secretada juntamente com os neurotransmissores, que se chama cromogranina A. Essa proteína, ela não vai ter grandes dificuldades em ser dosada e ela vai dar uma informação que está diretamente relacionada com a liberação do conteúdo daquela vesícula. Então, isso é usado na clínica. Níveis séricos elevados desta proteína, cromogranina A, são considerados um marcador para tumores de origem neuroendócrina. Aí você pode perguntar, tá, mas a cromogranina, ela é produzida e liberada só pelas células cromafins? Não, não é só, ok? A utilização clínica mais significativa da cromogranina A está relacionada com o procedimento de diagnóstico da doença chamada feocromocitoma. O feocromocitoma, ele é um tumor que se inicia nas células cromafins e dispara a liberação de noradrenalina e epinefrina. E aí todos os efeitos de noradrenalina e epinefrina é óbvio que serão exacerbados por todo o organismo. Então, por exemplo, a pressão arterial da pessoa vai elevar e muito. E aí, né, vai para o médico ver o que é uma hipertensão, até que você faz os exames básicos ali para você chegar, né? Tem exame, é o exame de imagem, é um exame laboratorial. O que nós estamos abordando aqui? Nós estamos abordando a cromogranina A. Então, para que né, dos exames, para que você feche o diagnóstico em feocromocitoma, é dosar a cromogranina A, porque se ela estiver elevada, significa que vesículas das células cromafins estão sendo liberadas em maior quantidade. Essa é uma informação. Tem que ter outros exames, óbvio, juntamente, porque a cromogranina A não é liberada somente pelas células cromafins. E uma informação interessante, medicamentos normalmente usados para diagnóstico ou tratamento de feocromocitoma, eles têm pouco efeito no nível plasmático desta proteína, enquanto eles afetariam mais as catecolaminas. Então, por isso também é interessante dosar essa proteína, porque ela não vai ser modificada de acordo com medicamentos que possam estar sendo utilizados. Isso significa que é uma grande vantagem dosar a cromogranina A ao invés de dosar as catecolaminas. Então, isso aqui é um exemplo de como que o conhecimento fisiológico é o que dá base para a farmacologia, também para esses testes diagnósticos. E, óbvio, para a patologia, né? Para você compreender todo o quadro ali. O paciente que tem esse tipo de tumor, feocromocitoma, ele não vai chegar para você, olhar para você e falar, oi, eu tenho feocromocitoma. Não, ele vai chegar falando, estou passando mal, estou sentindo isso, será que a minha pressão está aumentando? Pô, será que ele está hipertenso, né? É uma hipertensão primária? Não, é uma hipertensão secundária ao tumor. Mas aí, né, o paciente chega com todo aquele histórico e fuça daqui, fuça dali, fala, que tipo de exame que eu vou fazer? Né? Então, é o conhecimento da fisiologia que vai dar base para que você tenha essas atuações clínicas, vamos dizer assim, né, em várias vertentes. Como eu falei, não só diagnóstica, mas tratamento também. E é isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, deixe sua dúvida. Obrigada. Beijo. Fui.